Capítulo 34. Dali eu fui para as extremidades do mundo para o oeste. Ali percebi 3 portões abertos. Enquanto eu estava olhando no norte, os portões e passagens através deles eram de igual magnitude. Capítulo 35. Então eu segui as extremidades da terra ao sul, onde vi 3 portões abertos para o sul, do qual provinha orvalho, chuva e vento. Dali eu fui para as extremidades do céu oriental, onde vi 3 portões celestiais abertos para o leste, os quais tinham portões menores dentro deles. Através de cada um desses portões menores as estrelas do céu passavam, e passaram para o oeste por um caminho que foi visto por elas, e todo o período de seu aparecimento. Quando eu as vi, as abençoei cada vez que elas apareceram, e abençoei o Senhor da glória que tinha feito estes grandes e esplêndidos sinais, para que eles pudessem mostrar a magnificência de suas obras aos anjos e às almas dos homens, e para que estes pudessem glorificar todas as suas obras e operações, pudessem ver os efeitos do seu poder, pudessem glorificar o grande labor de suas mãos e abençoá-lo para sempre. Capítulo 36. Não tem. Capítulo 37. A visão que ele viu. A segunda visão de sabedoria, que Enoque viu, o filho de Jared, filho de Melaleel, o filho de Canã, filho de Renos, filho de Set, filho de Adão. Este é o começo da palavra de sabedoria, a qual eu recebi para declarar e dizer àqueles que habitam sobre a terra. Ouvi desde o princípio, e entendei até o fim, as santas coisas que eu pronuncio na presença do Senhor dos Espíritos. Aqueles que eram antes de nós pensaram nas boas para se pronunciar, e nós, que viemos depois, obstruímos o princípio da sabedoria. Até o presente tempo nunca aconteceu ter sido dado diante do Senhor dos Espíritos o que eu recebi, sabedoria de acordo com a capacidade do meu intelecto, e de acordo com o prazer do Senhor dos Espíritos, o que eu recebi dele, uma porção da vida eterna. E eu obtive 3 parábolas, as quais eu declarei aos habitantes do mundo. Capítulo 38. A primeira parábola. Quando a congregação dos justos for manifestada e os pecadores forem julgados por seus crimes, e forem afligidos à vista do mundo. Quando os justos forem manifestados na presença dos mesmos justos, os quais serão eleitos por suas boas obras corretamente pesadas pelo Senhor dos Espíritos, e quando a luz dos justos e dos eleitos, os quais habitam na terra for manifestada, onde será a habitação dos pecadores? E qual será o lugar de descanso daqueles que rejeitaram o Senhor dos Espíritos? Seria melhor para eles se nunca tivessem nascido. Quando os segredos dos justos também forem revelados, então os pecadores serão julgados e os ímpios serão afligidos na presença dos justos e eleitos. Daquele tempo, aqueles que possuírem a terra deixarão de ser poderosos e exaltados. Nem serão capazes de olhar para o semblante do santo, pois a luz dos semblantes dos santos, dos justos, e dos eleitos, terá sido visto pelo Senhor dos Espíritos. Então os reis poderosos daquele tempo serão destruídos, mas serão entregues nas mãos dos retos e santos. Desde então ninguém obterá compaixão do Senhor dos Espíritos, porque suas vidas neste mundo terá sido completada. Capítulo 39. Naqueles dias a raça eleita e santa descerá do céu e sua semente estará com os filhos dos homens. Enoque recebeu livros de indignação e ira, e livros de prece e agitação. Nunca obterão misericórdia, diz o Senhor dos Espíritos. Uma nuvem então me arrebatou, e o vento elevou-me acima da superfície da terra, colocando-me na extremidade dos céus. Lá eu vi outra visão, e vi as habitações e os lugares de descanso dos santos. Meus olhos viram suas habitações com os anjos, e seus lugares de descanso com os santos. Eles estavam entrando, suplicando e orando pelos filhos dos homens, enquanto a justiça fluía como a água diante deles, e a misericórdia se espalhava sobre a terra como um orvalho. E assim será para com eles para sempre e sempre. Naquele tempo os meus olhos viram a habitação do eleito, da verdade, fé e retidão. Sem contas será o número dos santos e eleitos na presença de Deus para sempre e sempre. Sua residência eu vi sob as asas do Senhor dos Espíritos. Todos os santos e eleitos cantavam diante dele, com aparência semelhante à chama de fogo. Suas bocas estavam cheias de bênçãos e seus lábios glorificavam o nome do Senhor dos Espíritos. E retidão incessantemente habitava diante dele. Eu quis permanecer ali, e minha alma desejou aquela habitação. Ali estava a minha antecedente herança, pois deste modo eu prevaleci diante do Senhor dos Espíritos. Neste momento eu glorifiquei e exaltei o nome do Senhor dos Espíritos com louvor e exaltação, pois ele o tem estabelecido com bênção e com exaltação, de acordo com a sua própria boa vontade.
meus olhos contemplaram aquele espaçoso lugar. Eu o bendisse e falei: abençoado seja, abençoado desde o princípio e para sempre. No princípio, antes que o mundo fosse criado, e sem fim a seu conhecimento. Qual é este mundo? De toda geração existente, eles abençoarão aquele que não dorme espiritualmente, mas permanece diante da tua glória, abençoando, glorificando, exaltando-te, e dizendo: Santo, Santo, o Senhor dos Espíritos encheu o mundo todo de espíritos. Ali meus olhos viram a todos que, sem dormir, permanecem diante dele e abençoam-no dizendo: abençoado sejas, e abençoado seja o nome de Deus para sempre e sempre. Então meu semblante ficou mudado, até que fiquei incapaz de continuar vendo. Capítulo 40. Depois disto eu vi milhares de milhares e miríades de miríades, e um número infinito de pessoas, em pé, diante do Senhor dos Espíritos. Igualmente, nas quatro asas do Senhor dos Espíritos, nos quatro lados, percebi outros, ao lado daqueles que estavam em pé diante dele. Seus nomes também eu sei porque o anjo que estava comigo declarou-os a mim, revelando-me toda a coisa secreta. Então ouvi as vozes daqueles sobre os quatro lados, magnificando o Senhor da Glória. A primeira voz abençoou o Senhor dos Espíritos para sempre e sempre. O segunda voz ouvi abençoando ao eleito e aos eleitos que sofrem pela causa do Senhor dos Espíritos. A terceira voz eu ouvi pedindo e orando em favor daqueles que habitam sobre a terra, e suplicam no nome do Senhor dos Espíritos. A quarta voz eu ouvi expulsando os anjos ímpios, e proibindo-os de entrarem na presença do Senhor dos Espíritos para proferirem acusações contra os habitantes da terra. Depois disso eu pedi ao anjo da paz, que prosseguia comigo, para explicar tudo o que estava escondido. Eu disse-lhe: quem são aqueles que eu havia visto nos quatro lados e que palavras eram aquelas que eu havia ouvido escrito? Ele respondeu: o primeiro é o misericordioso, o paciente, o Santo Miguel. O segundo é aquele que preside sobre todo o sofrimento e toda a aflição dos filhos dos homens, o Santo Rafael. O terceiro, o qual preside sobre tudo o que é poderoso, é Gabriel. E o quarto, o qual preside sobre o arrependimento e a esperança daqueles que herdarão a vida eterna, é Fanuel. Estes são os quatro anjos do Altíssimo Deus e suas quatro vozes, as quais naquele momento eu ouvi. Capítulo 41. Depois disso eu vi os segredos do céu e do paraíso, de acordo com as suas divisões, e das ações humanas enquanto eles pesavam-nas em balanças. Vi as habitações dos eleitos e as habitações dos santos. E ali meus olhos viram todos os pecadores que haviam negado o Senhor da Glória e como eles foram expelidos dali, e arrastados para fora, como eles estiveram ali, nenhuma punição procedeu contra eles vinda do Senhor dos Espíritos. Ali também meus olhos viram os segredos do raio e do trovão e os segredos dos ventos, como eles são distribuídos quando eles sopram sobre a terra, os segredos dos ventos, do orvalho, e das nuvens. Ali eu vi o lugar de onde eles saem e tornam-se saturados com o pó da terra. Ali eu vi os receptáculos de madeira nos quais os ventos são separados, o receptáculo do granizo, o receptáculo da neve, o receptáculo das nuvens, e a própria nuvem, a qual continuava sobre a terra antes da criação do mundo. Eu vi também os receptáculos da lua, de onde elas vêm, para onde elas vão, seus gloriosos retornos e como uma se torna mais esplêndida do que a outra. Eu marquei seu rico progresso, seu imutável progresso, sua divisão e não diminuído progresso, sua observância de uma fidelidade mútua por um juramento estável, seu procedimento diante do sol e sua aderência ao caminho que lhes foi distribuído, em obediência ao comando do Senhor dos Espíritos. Potente é seu nome para sempre e sempre. Depois eu vi que o caminho da lua, tanto oculto quanto manifesto, e também o progresso dessa trajetória foram completados dia a dia, e à noite, enquanto cada uma, junto com a outra, olhou para o Senhor dos Espíritos, magnificando e exaltando-o sem cessar, já que exaltá-lo, para eles, é repouso, pois no esplêndido sol há uma frequente alteração para a bênção e para a maldição. O curso do caminho da lua para com os ritos é a luz, mas para os pecadores é a escuridão, no nome do Senhor dos Espíritos, o qual criou uma divisão entre luz e escuridão, e separando os espíritos dos homens, fortalecendo os espíritos dos justos em nome de sua própria retidão. O anjo não previne isto, nem é ele dotado de poder para preveni-lo, pois o juiz vê a todos, e julga-os a todos na própria presença deles. Capítulo 42. A sabedoria não encontrou um lugar na terra onde pudesse habitar, sua habitação, portanto está no céu.
A sabedoria saiu para habitar entre os filhos dos homens, mas ela não obteve habitação. A sabedoria retornou ao seu lugar e assentou-se no meio dos anjos. Mas a iniquidade saiu depois do seu retorno, a qual de má vontade encontrou uma habitação e residiu entre eles como chuva no deserto, e como orvalho na terra seca. Capítulo 43. Eu vi outro esplendor, e as estrelas do céu. Eu observei que ele chamou-as todas por seus respectivos nomes, e que elas ouviram. Vi que ele pesou-as numa justa balança por sua luz e amplitude de seus lugares, o dia de seu aparecimento, e suas conversões. Esplendor produziu esplendor, e sua conversão foi o número dos anjos, e dos fiéis. Então eu perguntei ao anjo, que prosseguia comigo, e ele explicou-me coisas secretas, e quais eram seus nomes. Ele respondeu, o Senhor dos Espíritos mostrou a ti, uma similaridade disto. Eles são nomes dos justos que habitaram na terra, os quais acreditam no nome do Senhor dos Espíritos para sempre e sempre. Capítulo 44. Outra coisa também vi com respeito ao esplendor, que ele sobe por causa das estrelas e torna-se esplendor, sendo incapaz de abandoná-las. Capítulo 45. A segunda parábola, a respeito daqueles que negam o nome da habitação dos santos e do Senhor dos Espíritos. Aos seus eles não ascenderão nem virão sobre a terra. Esta será a porção dos pecadores que negam o nome do Senhor dos Espíritos e que estão assim reservados para o dia da punição e da aflição. Naquele dia o eleito se assentará sobre um trono de glória e escolherá suas condições e suas incontáveis habitações, enquanto seus espíritos neles serão fortalecidos quando eles virem meu eleito, pois esses fugiram por proteção para meu santo e glorioso nome. Naquele dia eu farei com que meu eleito habite no meio deles, mudarei a face do céu, o abençoarei e o iluminarei para sempre. Eu também mudarei a face da terra, abençoarei, e farei com que aqueles a quem elegi habitem sobre ela. Mas aqueles que cometeram pecado e iniquidade não habitarão nela, pois eu marquei seus procedimentos. Meus justos eu satisfarei com paz, colocando-os diante de mim, mas a condenação dos pecadores se aproximará, para que eu possa destruí-los da face da terra.